A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula no sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, que nós temos como pastor responsável pelo setor, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa e irmã Luzia. Nós temos aqui também como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei comentando com vocês aqui, bem resumidamente, a lição de número 7. O lugar santo, que é o tema da nossa lição desta semana. E o texto áureo nos diz assim, que está em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, e a mesa, e os pães da proposição, e o que se chama o santuário, né? E a verdade prática nos diz assim: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Muito bem. Bom, queridos, quando nós olhamos para todo esse aspecto aqui, principalmente quando nós olhamos aqui na parte do tópico de número 1, o lugar santo, o lugar de serviço de comunhão com Deus. No tópico de número 2, as três peças que compunham o interior do lugar santo. E terminando aqui, já aqui para o tópico de número 3, o véu que demarcava o lugar santo e o lugar santíssimo. Estarei comentando aqui, estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas vocês poderão pegá-las, poderá ajudar de subsídios teológicos. Muito bem. O que é o lugar santo dos santos? É uma pergunta, né? Maravilha. Bom, ao santo do santo, nós podemos observar como o lugar santíssimo era parte do templo aonde que ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote ele podia adentrar dentro do lugar santo do santo, mas agora todos que creem em Cristo Jesus podem entrar na presença de Deus. O santo dos santos no Antigo Testamento. Vamos lá. Quando nós olhamos para o tabernáculo, depois, quando eu vejo aqui que o tabernáculo e depois no templo, havia um lugar de acesso restrito chamado Santo dos Santos. O lugar santíssimo, o Santo dos Santos, era uma sala quadrada aonde que a Arca da Aliança era guardada. E a entrada da sala era coberta com um grande véu e ninguém podia entrar ali dentro. Por quê? Como o homem, como na antiga aliança, era um lugar, porque era um lugar santo, purificado. E olhando para todo o aspecto de Êxodo, no capítulo 26, do verso 33, o Santo dos Santos era particularmente santo. Por quê? Porque Deus abençoava isso com a sua presença gloriosa. Quem entrasse no lugar santo dos santos estava chegando a mais perto possível de Deus. E não existe nada mais santo do que Deus. Mas uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote ele fazia um sacrifício pelos pecados de si próprio e depois pelo povo, para adentrar dentro do lugar santo para oferecer o sacrifício a Deus. Esta era uma ocasião muito solene e que ninguém mais poderia entrar na presença de Deus, à exceção do sacerdote, como nós encontramos em Levítico no capítulo 16, do verso 15 ao 17. Quando nós olhamos aqui para o Novo Testamento, o novo Santo dos Santos, quando Jesus ele veio, ele se tornou o seu nosso sumo sacerdote, ele adentrou na presença de Deus e ofereceu a sua própria vida como sacrifício pelos nossos pecados. Olha que coisa interessante aqui, entendeu? Agora, isso está em Hebreus, no capítulo 9, e do verso de número 11 ao verso de número 12. Isto é muito interessante. Quando Jesus morreu na cruz, um véu que tapava a entrada do Santo do Santo, ela se rasgou. Agora,
Como pode? Agora todos podem ter acesso na presença de Deus, como está em Marcos no capítulo 15, do verso 37 ao 38. Quem é salvo por Jesus pode entrar no Santo dos Santos espiritualmente. Quem tem a presença real de Deus, Jesus lhe purifica nós dos nossos pecados e torna cada um seus seguidores santos, aceitável, ou seja, diante de Deus, como está em Hebreus no capítulo 10, do verso 19 ao verso 20. Não há mais essa separação. Para o crente, o Santo do Santo não é mais um lugar no templo. O Santo do Santo é a presença de Deus em nossa vida. E precisamos entender esse conteúdo. Tá ok? Muito bem, que coisa maravilhosa. Agora eu quero comentar com vocês aqui, queridos, o tópico de número 2. Tá ok? As 3 peças que compunham o interior do lugar santo. E isto é importante, tá certo? Agora o que acontece aqui? Quando nós olhamos aqui para o tópico de número 2, nós vamos ver aqui o mobiliário do lugar, o castiçal de ouro. Nós vamos observar aqui também aqui sobre a mesa com os pães da proposição, né? O altar de incenso, e é isso que estarei comentando aqui nesse tópico de número 2, tá ok? Detalhadamente, para nós ver a possibilidade, nós teremos o máximo aqui. Mas quando nós observamos aqui, já está entrando aqui no tópico número 2 aqui, falando sobre os mobiliários do lugar santo, eu vejo aqui a mesa dos pães, A exemplo da mesa dos pães do tabernáculo, o grande templo também tinham as suas mobílias na mesma posição, à direita da entrada do templo, com 12 pães asmos empilhados em 2 colunas de 6. A mesa da proposição, ela simbolizava o alimento que veio de Deus, bem como o alimento espiritual de sua palavra. Hoje nós podemos observar que era um dos vários símbolos alusivos a Cristo Jesus, que se referiu a ele mesmo como sendo o pão da vida, como está em João no capítulo 6 e verso 35. Mesmo que na época os construtores do templo não soubessem disso, isto já estava no memorial. Mas muito bem, os menorais, o menorá, que é o grande candelabro de ouro com 7 lâmpadas, a óleo ou o azeite da oliveira, era somente um no tabernáculo. No grande templo de Salomão, o número aumentou para 10, em 2 colunas ladeando o santo lugar, como está em 1 Reis, no capítulo 7, verso 49. Além da evidência e da utilidade dos iluminar o ambiente, também simbolizava a presença de Deus no local. E além disso, as suas lâmpadas eram alimentadas com o óleo do azeite da oliveira, representando o azeite, que é a ação do Espírito Santo em nossa vida. A luz, ela simbolizava também a própria palavra de Deus, a verdadeira iluminação para a vida, orientando o caminho para o seguir ao Senhor, que é o candelabro. Agora veja bem aqui, mais à frente aqui havia também o altar de incenso, o altar que ficava ali perto do lugar santo dos santos, que é um oráculo, como está em 1 Reis, no capítulo 7, no verso 49. Eram colocados incensos com aromas, com especiarias e muitos outros perfumes que azelavam aquele cômodo ali, que era uma simbologia bastante forte para as súplicas, que novamente nos levam à figura de um cheiro agradável que sobe aos céus em direção ao Senhor. Ali o sacerdote, ele dirigia-se em súplicas e aos seus fiéis, já que era um intermediário entre o povo e Deus. Hoje, graças ao sacrifício supremo de Cristo, falamos diariamente com ao Pai Celestial.
Olha que coisa maravilhosa, né? E o que nós podemos observar aqui é que, já caminhando aqui para o véu, que é o tópico de número 3, quero aqui, já caminhando aqui para o tópico de número 3, nós podemos observar aqui, queridos irmãos, a seguinte forma, que o véu, ele separando o lugar santo, o lugar do santo dos santos. Havia um véu, uma grande cortina com 12 querubins bordado, que era a única barreira. Somente o sumo sacerdote, ele adentravam por ele, para conversar com Deus diretamente, ou seja, conversava com Deus diretamente. O simbolismo do véu é forte, embora seja um material um pouco resistente, mas impedia os outros sacerdotes a adentrar ali. Era o respeito e o temor a Deus. Que impedia desse sumo sacerdote entrar ali era o respeito e o amor a Deus. O sacerdote comum, eles não poderiam adentrar ali, mas por meio da oração do sumo sacerdote, levava ali, todos tinham o seu incenso direto ao Pai. Um obstáculo que estava ali, que estava transposto para chegar a Deus. Ou seja, bastando para isto um oráculo, como está em Marcos no capítulo 15 do verso 38. Quando eu posso observar aqui a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, após muitos anos habitando ali no tabernáculo, foi depositado no Santo dos Santos, no grande templo de Salomão. O sacerdote, ele nunca uma pessoa comum, mas veja bem, nós podemos observar aqui que o objeto sagrado só poderia ser tocado pelo sacerdote e nunca por uma pessoa comum do povo. Encerrava ali os seus objetos com imensos significados, e principalmente as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés lavrara e orientada por Deus, que é a palavra, né? E um bocado do maná que foi dado como alimento ao povo no deserto pela primeira vez, e a provisão de Deus. E a vara de Arão que florescera, o rico em conhecimento, que isso é o que estava dentro da Arca da Aliança. Agora, o reconhecimento de Deus e da autoridade conferida a alguém sobre a arca estava o propiciatório, a tampa do grande baú com 2 imagens de querubins apontadas uma para outra com as asas esticadas. Entre os anjos dourados, o sumo sacerdote deveria focalizar a presença de Deus que falava a ele, como está em Êxodo, no capítulo 25, do verso 10 ao verso de número, até o verso de número 22. Maravilha! Mas quando nós olhamos para todo esse contexto, esse fundo histórico, o sacerdote ele adentrava dentro desse lugar santo. Mas o que acontece aqui? Nós podemos observar que o lugar santo dos santos era um local restrito, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez o ano. A Arca da Aliança era a única peça dentro daquele compartimento sagrado. Era uma caixa de madeira forrada de ouro. Durante a peregrinação pelo deserto, os sacerdotes carregavam-se sobre os seus ombros, né? A arca, ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Erroneamente, os israelitas utilizavam como espécie de amuleto, né? Em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao 20, vemos aqui a gloriosa revelação profética entre o Santo dos Santos, o Senhor Jesus, e o seu povo salvo da atualidade. O termo santuário, no versículo 19, é literalmente no original Santo dos Santos. Isto é uma magnífica, extraordinária. Então nós podemos observar aqui todo esse contexto que Deus, ele está agora livre, está livre acesso à presença do Pai Celestial. Deus nos deu esse livre acesso que serve de elevo espiritual para a nossa vida. Nada pode nos impedir de se aproximar de Deus, tá certo?
Então olha que coisa maravilhosa. Hoje nós se aproximamos de Deus. Hoje o Senhor, não como a pomba, não como um cordeiro, não como a cabra, não como um novilho. Nós chegamos com o nosso todo, oferecendo ao Senhor, não barganhando com Ele para obter algum tipo de bênção. Muitas, raramente, sei de pessoas que perdem a bênção de Deus quando se chegam apertamente e dizem: eu faço, eu desejo receber. Então isso é complicado, queridos. Precisamos de estar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus, mas não com barganhar com Deus, né? Porque Deus não aceita barganha. O nosso coração tem que ser sincero. Nós precisamos de entender em todo esse contexto. Como nós observamos essa parte magnífica sobre o grande amor de Deus. Enquanto esse amor de Deus está derramado sobre a nossa vida, nós temos que esse amor ser contagioso. Por que adianta eu dizer que eu amo alguém, sendo que as minhas ações não condizem com aquilo que eu falo? Então isso será indissolúvel, que nada na terra ou no céu ou na terra, Cristo Jesus está buscando almas que recebem o seu amor. Os cristãos e o verdadeiro estão buscando quem? Cristo. Mas precisa de buscar o amor dele e praticar este amor que é inalterável, que está na inalterável lei de Deus, né? Então Deus está observando e nos analisando em todo o contexto, tá certo? Então aqui a gente fica com esta aula tão resumida, tá ok? E no próximo lição nós vamos comentar aqui, já estou findando aqui, tá? Essa lição tão importante aqui, que é do lugar santo. E na próxima lição nós vamos falar sobre o lugar santíssimo. Não, é a lição de número 7, vamos lá. Lugar 7, o lugar santo, e agora o lugar santíssimo. Que aí nós vamos detalhar os compartimentos certinho da Arca da Aliança e o que realmente tem ali. Porque nessa lição agora aqui, nós só respaldamos só a respeito do lugar santo, tá ok? E aí nós vamos agora respaldar sobre exatamente um único lugar, que é o lugar santíssimo, onde está a Arca da Aliança. Queridos, até a próxima aula, se Deus me permitir, e a paz do Senhor a todos vocês.